Galera, hoje vamos falar sobre algo essencial no mundo da programação. Software livre, software de código aberto. E o que é esse software de código aberto? Por que eu quis trazer esse tema aqui? Quando eu estava iniciando na minha carreira de desenvolvedor, estava estudando lá na faculdade, então eu tinha bastante dificuldade para entender o que é esse cara. Tinha curiosidade. E quando eu fui entrando cada vez mais no mundo da programação, fui trabalhando, aí sim eu fui entendendo. Então por isso que eu achei interessante trazer esse tema aqui para a galera que está iniciando já começar a entender e se familiarizar o que é esse cara aqui. Então olha só, o que foi que eu trouxe? O que é software de código aberto? É aquele cujo código fonte está disponível para qualquer pessoa acessar. E já vou explicar. Então, modificar e compartilhar, geralmente com algumas regras definidas por licença. Às vezes tem algumas pequenas regras ali que é importante observar, tá? Mas no fim é um código, é um software de código aberto. E geralmente esses caras, existe uma plataforma muito popular hoje que é o GitHub, onde a gente pode hospedar esse software de código aberto. Tá? É claro que lá também a gente pode hospedar software, código privado, mas ele é uma das ferramentas mais populares hoje para hospedar esse tipo de software. Tá? Então, eu vou, no decorrer dos slides, a gente vai entrando em mais detalhes sobre isso. Olha só. Exemplos de software de código aberto. E aqui eu trouxe três, existem vários, tá? E aqui eu trouxe três. Ó, o Linux, que é o sistema operacional usado por servidores no mundo todo, tá? Então o Linux já é um exemplo de código de código aberto, tá? De software de código aberto. O VS Code, cara, qual é o front hoje? E não falo aí só front não, vou generalizar. Qual o desenvolvedor hoje que não conhece o editor VS Code, tá? E ele, o VS Code, tem muita gente que acha que ele é pago, porque a Microsoft tinha uma IDE chamada Visual Studio Code, não, Visual Studio parece, tá? Que era pago para você mexer com .NET e tudo mais, enfim. Então ela lançou, viu todo esse movimento aí antes do VS Code. Eu lembro que tinha um editor que eu usava bastante, se não me engano, era o Sublime Text. Sublime Text, o nome do editor. Teve outros também que eu usava, mas eu não achava muito pesado, não gostava muito, que era o Eclipse, era o NetBeans. Mas, cara, depois que o VS Code começou a se popularizar cada vez mais, hoje eu acho que os front-end só usam esse cara aqui, muito popular. Tem o IntelliJ também, mas ele é pago. Então, assim, o VS Code é um editor, tá, de código aberto. E esse cara, ele está hospedado, sabe onde? Lá no GitHub. Tá? Então você pode ir lá, consultar o código. E o que é legal, você pode criar plugins. A própria comunidade hoje cria plugins para o VS Code. Então, ele é muito popular, ok? Ele é mais um exemplo de software de código aberto. Para a galera que é front-end, outro exemplo, que é uma ferramenta que a gente usa, né? O framework, o React, o Angular, todos esses são framework de código aberto, tá? Mas você vai falar, mas eu não sei mexer. A gente vai falar sobre um pouco mais na frente. E o outro é o próprio Git. Olha só, o Git, sistema de controle de versão que revolucionou o trabalho em equipe. Cara, antes do Git era difícil para mim entender controle de versão. Mas depois que eu comecei a usar, a entender cada vez mais essa ferramenta, hoje é muito mais fácil e eu acho que ninguém mais usa um tal de SVN para questão de uma ferramenta para versionamento de código. Hoje tudo é o Git, tá? Por exemplo, o Git está por trás do GitHub, né? Enfim, então esses aqui são exemplos, tá, de software de código aberto. Vamos lá. Vantagens do código aberto. Qual que é a vantagem de usar esses caras, tá? Transparência. Primeiro, você pode ver, né, exatamente o que o software
faz sem surpresas, porque esse cara vai estar lá hospedado no GitHub e você pode consultar todo o código dele. Comunidade e colaboração. Milhares de desenvolvedores no mundo todo podem contribuir para melhorar o software. Tá? Vantagem. Custo. Na maioria das vezes, ele é sempre gratuito. Okay? Flexibilidade. Aí você... Mas como assim na maioria das vezes é sempre gratuito? Por exemplo, vamos pensar aqui no VS Code. O VS Code é gratuito, mas tem alguns plugins, por exemplo, que você pode baixar ali que você vai ter um custo. Né? Flexibilidade. Você pode modificar para atender suas próprias necessidades. Claro que para modificar você vai ter que entender, você vai ter que saber onde é que você está mexendo para poder adequar a sua necessidade. Ok? Olha lá, desvantagens e desafios. Claro, como nem tudo são flores, temos também a desvantagem. Curva de aprendizado, nem sempre é fácil para iniciante contribuir. Realmente, isso aqui, quando falar, mas você pode contribuir com esses códigos abertos e tudo mais, mas sim contribuir como? Como é que eu vou contribuir se eu não sei mexer naquilo? Então, quando a gente fala aqui de contribuir, é importante que você contribua com uma ferramenta que você conheça, que você use ela no seu dia a dia, porque você vai entender a necessidade que você tem e a falta daquilo naquela ferramenta, entendeu? Suporte. Como não é um produto pago, o suporte pode depender da comunidade, sim, claro. Fragmentação. Muitas versões diferentes de um mesmo software podem surgir. Várias versões vão surgindo num curto período de tempo. Olha só, e como eu posso participar do movimento de código aberto? Primeiro, como eu falei, o GitHub é uma ferramenta muito popular que você pode... Muitos softwares populares de código aberto estão lá, tá? Então, primeiro, escolha um projeto no GitHub. Então, se você está iniciando, o que você acha que é importante você fazer? Primeiro, está iniciando na área da programação? Então, cara, primeiro se familiariza com um projeto ou uma ferramenta que seja open source, sei lá, algum framework, alguma lib, sim, uma lib pequena que você conheça e algum tempo você já usa e você sabe o que pode estar faltando ou o que pode melhorar naquela ferramenta. Tá? Então, primeiro é escolher um projeto no GitHub, criar uma conta no GitHub. Tá? Depois, você vai ler, né? Leia a documentação e o arquivo de contribuição. Sempre vai ter um arquivo lá com esse nome, né? Para contribuir. Como eu posso contribuir? Então, você vai lá, dá uma lida e tal, e depois comece com uma issue simples. E assim, você me pergunta, você já contribuiu com algum projeto? Sim, mas o projeto que eu contribuí foi apenas na questão de documentação também, tá? Inclusive foi um projeto, se não me engano, foi um framework chamado Loopback, que na época era da IBM, e eu contribuí fazendo algumas coisas na documentação, algumas correções, fazendo a tradução daquela ferramenta do inglês para português, enfim, essa é uma forma de contribuir. Não contribuir com código-fonte, porque muitas vezes tinha que estudar mais e tudo que estava ali estava atendendo a minha necessidade. Tá? Então eu contribuí bastante porque era um projeto que eu gostava, que eu usava na empresa, então eu contribuí na documentação. Ok? Então vamos lá. O que eu trouxe mais aqui sobre o... eu acho que é isso. Galera, se você ainda não é inscrito no nosso canal, dá essa força. Se inscreva. Se você gostou desse conteúdo aqui, então é importante você comentar, é importante você curtir, é importante você compartilhar aí com seus amigos também que estão iniciando na área e querem entender o que é esse open source, o que é esse código fonte aberta. E aqui nós temos conteúdo exclusivo para quem é membro. Então, assim, se você gosta do nosso canal, gosta do nosso conteúdo, então, por favor, pode aí se tornar um membro do nosso canal. É apenas, a gente tem 2 níveis, tem o desenvolvedor Pro, tá? E o inicial, que é o binário, ok? Então,
Até a próxima. Valeu!